Olá, muito boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 7 de fevereiro. O Rio Negro, no Amazonas, voltou a subir, mudando as paisagens e reaquecendo a economia. Apesar do fim da estiagem na região, mais de 60 cidades ainda estão em situação de emergência. Depois de registrar a maior seca dos últimos 121 anos, que mudou o cenário no Amazonas, isolou comunidades, fechou escolas na área rural de Manaus, o Rio Negro voltou a subir na capital amazonense. Com isso, setores da economia do estado, que dependem de atividades como transporte fluvial e turismo, reaqueceram. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o processo de cheia já alcança os principais rios do Amazonas, que seguem apresentando níveis dentro da normalidade para o período. Segundo o Porto de Manaus, que mede o nível das águas na capital do estado desde 1902, o nível do Rio Negro já passou de 21 metros, quase o dobro do nível mais baixo registrado no dia 26 de outubro de 2023, quando alcançou a cota histórica de 12 metros e 70 centímetros. Apesar da melhora no nível do Rio Negro e de outros rios do Amazonas, a situação do estado ainda não está totalmente normalizada, já que os 62 municípios do estado ainda estão em situação de emergência por conta da seca. Pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil informaram que é preciso tempo para os rios se recuperarem totalmente da seca severa que atingiu o estado. Mesmo porque o estado ainda sofre a influência do El Niño, com baixa quantidade de chuvas. No momento, Tabatinga, no Alto Solimões, está apresentando oscilações e até mesmo descidas. O mesmo parte norte da bacia, como o Alto Rio Negro e o Rio Branco, em Roraima. E falando de saúde, a ministra da pasta, Nízia Trindade, convocou toda a população brasileira a uma mobilização de enfrentamento à dengue. Os casos disparam e alguns estados já declararam situação de emergência. Em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, Nízia Trindade falou que a participação de todos os brasileiros é fundamental nos cuidados e na prevenção contra a dengue. A ministra da Saúde convocou a população, governos, estados e municípios para se mobilizarem em um esforço de enfrentamento à doença por causa do aumento de casos no país. Nízia Trindade explicou que o combate ao mosquito transmissor da dengue começa dentro de casa e exige ações simples que os próprios moradores podem se responsabilizar. E acrescentou que os agentes de combate às endemias também estão visitando as casas para dar suporte à população. Precisamos redobrar os cuidados com as nossas casas e nas áreas em volta delas. Cerca de 75% dos focos estão dentro de casa. Vamos tampar as caixas d'água, descartar o lixo corretamente, manter as vasilhas de água dos animais sempre limpas, guardar garrafas e pneus em locais cobertos, retirar água acumulada dos vasos e plantas. Nessa missão, conte com o trabalho fundamental dos agentes de combate às endemias. Esses profissionais do SUS levam de porta em porta orientações para a prevenção. Receba-os, ajude-os na localização e na erradicação de possíveis focos do mosquito, em sua casa e na sua vizinhança. E mudando agora de assunto, as vendas no comércio varejista caíram em dezembro, mas fecharam o ano em alta. Segundo o IBGE, o crescimento anual teve melhor desempenho que 2023. Apesar das vendas no comércio varejista fecharem em dezembro em queda de 1,3%, o setor encerrou o ano com alta acumulada de 1,7%. O IBGE informou que esse foi o sexto ano seguido de resultados positivos. O crescimento em 2023 sinalizou um desempenho superior ao de 2022, que fechou em 1%, no menor resultado da série positiva, iniciada em 2017. A queda mensal de 1,3% na passagem de novembro para dezembro representou o segundo resultado negativo e de maior amplitude do ano de 2023. 6 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram queda em dezembro. Material para escritório e informática, móveis e eletrodomésticos, artigos de uso pessoal, vestuário e calçados, livro e papelaria e artigos farmacêuticos e perfumaria.
Os 2 grupos que não registraram taxa negativa foram os de combustíveis e lubrificantes e produtos alimentícios e bebidas. No comércio de varejo ampliado, que inclui outras categorias como veículos, material de construção e atacado, o volume de vendas caiu 1,1% em dezembro. E nos destaques internacionais, no Paquistão, pelo menos 22 pessoas morreram e 37 ficaram feridas hoje em 2 explosões perto de comitês de campanha de candidatos. A tragédia acontece um dia antes das eleições legislativas e provinciais. A campanha foi marcada pela violência e por acusações de manipulação após a detenção do ex-primeiro-ministro e vencedor do pleito em 2018, Imran Khan, que foi destituído do posto de chefe de governo pelo parlamento em 2022 em uma moção de censura. O primeiro ataque aconteceu diante do comitê de um candidato independente no distrito de Pishin, a quase 50 quilômetros da cidade de Quetta, a capital da violenta região do Baluchistão. A segunda foi registrada perto do gabinete de um candidato do Partido Islamita, Jamia Ulema e Islam F, na cidade de Qila Saifullah, 120 quilômetros mais ao leste. Mais de 500 mil de agentes das forças de segurança foram mobilizados nesta quarta-feira, véspera das eleições, enquanto as autoridades distribuíam as células de votação em mais de 90 mil centros eleitorais do país. A votação começa na quinta-feira, às 8 da manhã no horário local, com quase 18 mil candidatos para as 266 vagas eleitas diretamente no Parlamento Nacional e as 749 das 4 assembleias provinciais. A campanha foi marcada por vários incidentes de segurança. Pelo menos 2 candidatos foram assassinados e dezenas foram alvos de ataques. Após quase uma semana de incêndios no Chile, a região de Valparaíso registrou mais de 130 mortes. Os estragos causados pelos incêndios florestais mais mortais que o Chile sofreu neste século atrasam a contagem das vítimas e a assistência aos que perderam as suas casas. O que mais nos impressionou foi a magnitude da destruição desse incêndio. Nesses 11 anos, eu nunca vi o nível de violência de um incêndio florestal que se espalhou pelas casas, que devastou vilarejos inteiros. Isso é o mais chocante. O presidente Gabriel Boric afirmou que os incêndios florestais em Valparaíso são a maior tragédia que o Chile sofreu desde o terremoto de fevereiro de 2010, que deixou mais de 500 mortos. O último balanço de mortos indica mais de 130 vítimas, das quais apenas cerca de 30 foram identificadas. Dezenas de corpos ainda passam por autópsia. Um pouco mais ao norte, em Lomas La Torre, a destruição também é evidente. Precisamos de ajuda, o máximo que pudermos em comida, limpeza, água e alimentos não perecíveis, para que possamos nos sustentar aqui em cima. Não só está queimando, estão saqueando as casas vazias. Eles se aproveitam do sofrimento das pessoas. Em meio aos esforços de resgate, também há espaço para solidariedade. Nessa colina, em Viña del Mar, grupos de entregadores, a maioria migrantes venezuelanos, viraram uma força de apoio humanitário improvisada. Eles dizem que, no dia da tragédia, mobilizaram muitas vítimas das colinas. Agora, eles levam almoço e água para os socorristas e sobreviventes. De acordo com as autoridades, cerca de 20 mil pessoas ficaram desabrigadas em Viña del Mar. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e volto às 16 horas com mais atualizações do Brasil e do mundo para você. Até mais!